Vamos, doutor Lázaro. Tem slide? Tenho sim, professora, só não estou vendo onde compartilhar. Lá em cima, à direita, compartilhar com uma flechinha para cima. Aí você abre, você tem que estar com o documento aberto no seu computador. Vai aparecer o que está aberto no seu computador e você compartilha o arquivo. Clica no arquivo. Achou? Adicionar plano, não, né? Você clicar em compartilhar, vai aparecer janela. Sim, Olha professora. lá. Tá, só um instantinho. Janela. Aí é o que está aberto no seu computador. Só clicar no tipo de arquivo. Espera que ele está pedindo a permissão aqui no meu computador. Eu vou permitir. Acho que você travou. Travou, Lázaro? Lázaro, está me ouvindo? Acho que ele caiu, não foi? Alguém me ouve ou sou eu? Não, eu estou aqui, professora. Eu estou vendo a imagem dele congelada. Voltei. Voltou? Ok. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar agora. Tá. Aí ele me mostra aqui janelas, né? Isso. Pronto, eu clico no slide. Tá indo? Isso. Não sei se está indo. Tá indo? Ainda não. Às vezes ele demora um pouco. Você está congelado para mim, engraçado. Mas tá mesmo, tá para mim também. É. Está congelado para mim também, professora. Lázaro, fecha a sua câmera. Vê se volta. Professora, tá aparecendo como compartilhado aqui. Não tá aparecendo aí, não? Não, fecha a sua câmera. Talvez. Já fechei, já. Aqui não tá, aqui ainda está aparecendo você congelado. Vou tentar de novo aqui. Janelas, o slide. Sua câmera está fechada? Engraçada, para mim está aparecendo aqui você congelado. Para mim também aparece. Não é? Professora, será que não seria melhor pedir para ele sair da sala e entrar novamente? Porque eu acho que congelou mesmo. Lázaro, saia e entre novamente, por favor. Aí, a Lázaro, entre com a câmera fechada, porque aí você vai ter mais ajuda. Isso. Vou entrar aqui, só um minuto. Tecnologia é assim. Ontem teve um aluno, bichinho, que ele não conseguiu de jeito nenhum da casa dele. Aí nós deixamos ele para o final, ele foi na casa de um amigo para conseguir entrar e fazer a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso. Pronto! Uhul! Veio. Apareceu o slide? Apareceu. Agora você abre sua câmera. Deu certo? Pronto, maravilha. Pode começar, Lázaro, até 15 minutos, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes que estão na sala e principalmente às professoras da banca
que se disponibilizaram para ouvir nossa apresentação do TCC. Eu gostaria de dar início falando sobre o tema do meu trabalho, que é a absorção pelo regime geral dos tempos de serviço e contribuição dos militares temporários que são oriundos das Forças Armadas. A minha orientadora online foi a professora Cláudia Abas. Eu vou seguir um sumário, que basicamente eu vou falar sobre o tema do artigo, vou falar um pouco sobre os militares temporários, o sistema de proteção dos militares, o regime geral, uma pincelada rápida sobre as principais alterações trazidas pela reforma na Previdência, como os militares temporários são reinseridos no regime geral da Previdência Social, para finalmente chegar às conclusões finais e depois, posteriormente, passar para as minhas referências e agradecimentos. Então, primeiramente, o tema do artigo e o problema de pesquisa. Como a incorporação do tempo de serviço dos militares que serviram às Forças Armadas por um período de tempo, no tempo de contribuição do regime geral pelo INSS, pode afetar diretamente a aposentadoria desses empregados. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro que na confecção do trabalho, na época, antes mesmo de montar a matriz, eu lembro vagamente da professora Margarida falar que a gente deveria falar sobre algo que é importante, que a gente domina, que a gente conhece, e principalmente sobre algo que a gente tem dúvida e algo que a gente queria uma resposta que a gente gostaria de responder. Então, é um tema que, para mim, gerava uma certa dúvida, principalmente pelo meio que eu trabalho. Eu sou militar, trabalho na Marinha há 20 anos, e lá, ultimamente, está sendo contratado muitos militares temporários para compor a força de trabalho técnica da Marinha e das outras forças, né? E é uma pergunta que sempre surgia, ninguém sabia responder, o que acontece quando esse pessoal que é temporário vai embora de volta ao regime geral. E aí era uma pergunta pertinente, que de certa forma ajudaria muitas pessoas que trabalham comigo, já que eu trabalho com muitos militares temporários, e era algo que, de certa forma, era comum para mim, fácil de falar. A metodologia que eu utilizei foi uma pesquisa bibliográfica, basicamente nas leis, doutrinas e alguns regulamentos também da Marinha. Falar um pouco sobre os militares temporários. Os militares temporários existem dois tipos, que são os militares temporários obrigatórios, que são aqueles que, quando completam 18 anos, são obrigados a se alistar e servir basicamente por um ano, ou, se desejarem, prorrogados por mais anos, até o limite de 8 anos. E temos também os militares temporários voluntários, que eles ingressam nas Forças Armadas através de uma convocação, através de aviso de convocação que é emitido pelas respectivas forças. Esses avisos de convocações são anuais e regionais. Depende do estado, da região onde você quer se inscrever para participar do processo. Também eles estão limitados a esses 96 meses de serviço, que no caso são 8 anos, e não tem direito à estabilidade. Apesar de que já existem decisões, inclusive do ministro Castro Meire do STJ, que deu a estabilidade a esses militares temporários, mas aí eles transcorreram os 10 anos e passaram a ter direito a essa estabilidade que é garantida, inclusive, pela Constituição, né? Há também uma idade limite para que se possa estar como militar temporário, que é de 45 anos para os oficiais intermediários de praças e de 63 para os comandantes, que entram com nível superior, com mestrado e tudo mais. Aí eles têm até 73. Esses militares temporários eles não podem acumular funções, exceto, é claro, os militares médicos e enfermeiros que podem trabalhar fora. E quando eles são desligados, não possuem nenhuma remuneração. Como funciona o sistema de proteção dos militares? Como o próprio nome diz, é um sistema de proteção social, não existe um sistema de previdência dos militares. Os militares, quando eles se aposentam, a gente diz que eles vão para a reserva. Os militares concursados, eles vão para uma reserva remunerada. Eles se aposentam e continuam recebendo um salário, um provento, diferente dos militares temporários, que ao serem desligados depois dos 8 anos, eles vão para uma reserva não remunerada, eles não recebem nada. E como o próprio Estatuto dos Militares diz, no artigo 50A, o sistema de proteção ele é permanente, por isso que os militares temporários não se enquadram nesse sistema. E por conta de várias peculiaridades, os militares também não possuem um sistema previdenciário em si, inclusive por conta deles serem até convocados de volta ao trabalho depois que se aposentam. E, enfim, por diversos fatores.
Aí vou falar um pouco agora sobre o regime geral da Previdência, uma pincelada rápida sobre as principais alterações significantes trazidas pela a reforma que aconteceu em 2019. Foi uma reforma significante porque ela veio mudar a forma como funciona o sistema previdenciário. Ocorria o sistema previdenciário. Opa, estão vendo aí, né, slide? As alterações significantes. Ela ocorria de duas formas. Ou você poderia se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. A principal mudança foi que ela tornou-se uma aposentadoria híbrida. Hoje em dia, para se aposentar, você tem que ter a idade e o tempo de contribuição. As mulheres têm que ter 62 anos e os homens 65. Essa reforma aconteceu por causa de diversos fatores que estavam por colapsar o sistema previdenciário. Seja a taxa de natalidade foi reduzida, a inserção de novos contribuintes, enfim. Aconteceu que várias pessoas começavam a contribuir cada vez mais tarde. Professora, está passando o slide aí? Querido, não, você tem que passar manualmente, tá? Estou passando aqui, mas não está aparecendo aí não, né? Não, para mim não. Mas tudo bem, Lázaro, não se preocupa com isso, não. Dá para ver que você fez os. Dá para ver que você fez os slides. Beleza. Então, Relaxa. beleza. Aí vou continuar falando que outra alteração importante na reforma da Previdência também foi a média, a forma do percentual que eles recebem quando se aposentam, né? É feita através de uma média aritmética simples, em que é somado todos os salários e remunerações durante o período de contribuição, e é exatamente esse percentual do período contributivo que eles irão receber. E falar uma pincelada também sobre alguns tratamentos especiais que o regime geral ele concerne, para poder depois também fazer um link com o militar temporário, né? A gente tem legislado, a gente tem nos ditames legais alguns trabalhadores que possuem um tratamento diferenciado, como os professores, que se aposentam com 25, os trabalhadores rurais, que também recebem uma seguridade social, em que a sociedade, o Estado é o contribuinte necessário para eles, e eles têm que comprovar 15 anos de trabalho rural, seja como produtor rural, como produtor artesanal, e tem que ser exclusivamente familiar esse tipo de trabalho, né? Eles recebem um salário mínimo. Temos também as aposentadorias especiais de fato, que são aquelas pessoas que trabalham em situações que trazem danos à saúde. Devem ser devidamente comprovadas e tem que estar relacionada a atividades nocivas a que a pessoa está exposta, né? Tem que trabalhar por pelo menos 15 anos comprovado nessa área e a idade mínima para se aposentar é 55. Então, o sistema previdenciário busca tratar de forma igualitária todos os trabalhadores. E é nessa linha que a gente entra na questão cerne do meu trabalho, que é como o militar temporário ele é reinserido no regime geral da Previdência quando ele deixa a caserna militar, né? Então, assim, quando acontece essa transição entre os sistemas, é garantido ao militar temporário uma contagem, o tempo de serviço, ele tem a contagem válida. Eles terão computados esse sistema, o regime que eles estavam servindo por 8 anos ou menos, enfim, o tempo que ele serviu será computado no regime geral. O tempo de contribuição também, o valor que foi contribuído, também deve ser feita essa compensação financeira. Por quê? Porque todos os militares eles têm um desconto no seu salário, que a gente chama de pensão militar. Para os militares de carreira, a pensão militar ela serve para o pagamento da pensão militar, por assim dizer, quando o militar morre. Porque hoje em dia, apesar da contribuição de 10,5% do soldo de todo militar, mas a contribuição para o aposento, para a reforma, para a reserva do militar, ela parte da União. A pensão que é descontada para os militares de carreira, para os militares efetivos, serve para o pagamento das pensões. E para os militares temporários, acontece da mesma forma, é descontada essa pensão, porém essa pensão ela será revestida de uma forma a ser compensado financeiramente quando ele ingressar no regime geral e, posteriormente, quando ele tiver idade, preencher todos os requisitos, ele se aposentar. Vários ditames legais, ela regulamenta, ela determina, ela fala que é necessário existir essa compensação
várias determinações também de vários julgados, como do TRF, do TST, do próprio TFE, do Tribunal Superior Federal, também fala que tem que ter essa compensação financeira. Inclusive, os militares temporários, eles têm esse desconto, dependente que eles vão se aposentar ou não, como eu falei, né? A própria emenda constitucional mais recente, que é a 103 de 2021, ela ordena que essa contagem seja recíproca e que essa compensação financeira exista no seu artigo 201, parágrafo 9º. A Lei de Serviço Militar, ela também determina essa transferência dos fundos que foram obtidos durante a carreira do militar temporário e que ele deve ser passado, no caso, para o regime geral ou qualquer outro regime que ele tiver inserido no momento da sua aposentadoria, para que traga uma certa tranquilidade e segurança, além de várias súmulas, como, por exemplo, a súmula do STF, em que fala que será regulado pela lei vigente o aposento desses servidores. Então, como conclusão final, gostaria de deixar constatado que os direitos previdenciários são devidamente positivados, existem várias leis, vários decretos, várias súmulas e decisões nesse sentido. Os sistemas, eles dão um grande amparo legal a eles, seja no sistema militar, em que vem descontando desses militares essa contribuição previdenciária que será utilizada posteriormente, ou seja, pelo próprio INSS, que ao servidor dar entrada no seu aposento, o INSS vai comunicar ao sistema de origem tudo que é devidamente necessário para que aconteça essa compensação, aconteça essa transferência, né, do fundo para complementar a aposentadoria do outrora funcionário militar, do outrora militar temporário. O que eu deixo de observação é que é necessário, talvez, que haja uma ampla divulgação, principalmente para os militares que ingressam nesse sistema temporário, para que eles tenham ciência, porque se eles não souberem como funciona, se eles sequer tirar a certidão militar e apresentar isso no INSS no final do seu tempo de serviço, o INSS não tem como saber por conta de um sistema muito precário ainda, por conta dessa comunicação entre os sistemas. Então, como referência, eu utilizei vários doutrinadores, tanto da área de direito administrativo, porque trata de direito militar e tudo mais, como direitos previdenciários. Um dos principais que eu posso citar é o Eli Lopes Meireles, Fábio Zambi Ibrahim. Utilizei, obviamente, a Constituição Federal, que é o basilar de tudo, o Estatuto dos Militares e a Lei de Serviço Militar. Foi um grande arcabouço para que eu pudesse concluir o trabalho. Afinal de contas, não tem como falar nada de militar sem se basear nessas duas leis. A lei que regulamenta a Previdência Social também, a reforma da Previdência de 2019 foram grandes auxiliares nessa minha trajetória e, obviamente, várias deliberações do STF e STJ e TRF. Como eu pude exemplificar no meu trabalho, eu coloquei julgamentos e decisões e coloquei as emendas para que pudesse dar mais sustentação para esses meus entendimentos. Então, é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer à banca, a professora Margarida, por toda a dedicação que ela teve com a gente nesse semestre. É uma pessoa ímpar que conseguiu transferir conhecimento, paciência e mostrou para a gente que é possível, com fé, com confiança, concluir aquilo que se pretende, aquilo que se propõe. Gostaria de agradecer também à professora Kétia. Eu tive a oportunidade de ter aulas presenciais com ela. Obviamente, depois da pandemia, a gente ainda teve mais uma aula online e, ao meu ver, era uma professora excepcional porque conseguia transmitir o conhecimento de forma simples, de forma clara, numa área que é processo civil, que a gente sabe que se não tiver muita atenção, muita concentração, você não consegue absorver direito, e ela conseguia fazer com que isso se tornasse fácil a absorção. E a professora Cíntia, apesar de eu não ter estudado com ela, tive um rápido contato no meu último estágio, no NPJ, e eu sei que é uma professora totalmente apta a estar aqui, como mostrou, já estou observando a senhora nas avaliações e vi que foi de fundamental importância a senhora pudesse estar presente para que eu pudesse também ter essa referência no meu trabalho, enfim, nas minhas conclusões. Finalizando, eu gostaria só de agradecer, obviamente, a minha família que me deu todo o arcabouço nessa caminhada na faculdade, todos esses anos, alguns amigos, e em especial aqueles que se dispuseram a entrar na sala. Eu tenho alguns amigos que eu mandei o link, eles estão assistindo.
Estou vendo, eu aprovei aqui a entrada, legal. E finalizando com uma frase: ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, porque o meu objetivo maior com a faculdade, com esse trabalho e tudo mais, é ajudar todos aqueles que estão ao meu lado, ajudar minha família e principalmente dar aula, que é o objetivo que eu tenho com a faculdade. Eu pretendo me especializar, vou fazer pós, vou fazer mestrado, para que quando eu me aposente do meio militar, eu comece a dar aula e transferir conhecimento. Então, agradeço a todos pela disponibilidade e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito bem, Lázaro. Queria te parabenizar pela sua exposição, foi objetiva, retinha, você falou muito bem, acho que você vai dar um ótimo professor, e agradecer por esse retorno, por saber que, às vezes, o que a gente fala ressoa com vocês, né? Na escolha do tema, foi lá, talvez, a primeira oficina que a gente fez esse semestre, sobre a escolha do tema, e é isso, não adianta procurar algo completamente fora daquilo que você tem algum conhecimento ou alguma curiosidade. A ciência é isso, depende também daquilo que a gente vive, experiencia, né? É importante você ter seguido por esse caminho, eu fico feliz por ter contribuído nessa escolha. Ontem também teve um aluno que se lembrou de uma frase que eu disse para eles, na primeiro período de Direito, ontem, o TCC dele foi sobre algo relacionado a isso, se lembrando da frase que eu disse: quem pensa na sua cabeça, né? E ele fez um trabalho falando sobre liberdade de expressão e a questão das fake news e etc. Esse retorno é muito importante para a gente. Então, eu te agradeço muito. Você é um aluno muito dedicado, né? Bem disciplinado, não é à toa que é militar, e eu só queria te agradecer também. Bom, quem começa é Cíntia, Kézia. Kézia? Eu, pela ordem alfabética. Então, Lázaro, parabéns. Eu amei seu trabalho, tá? Vou lhe confessar aqui que eu tenho um déficit enorme em direito militar, não sei nada, porque é algo que, como vocês bem sabem, não é abordado nos bancos da faculdade. Então, é muito específico, é um nicho muito específico, que a gente acaba realmente não tendo nenhum convívio, né? Muito pouco contato. O direito previdenciário, apesar de integrar normalmente as grades curriculares, também é algo que só vai quem realmente tem interesse naquele filão, né? Então, você uniu aí duas áreas, tá? Muito interessantes. Um dia eu ouvi isso de alguém e me motivou, assim como a professora Margarida disse, eu vou fazer delas minhas palavras. Você tem uma didática maravilhosa, tá? Continue, se você tem essa pretensão de seguir a carreira acadêmica, continue, que você tem aí um futuro brilhante pela frente, você explana muito bem, você fala muito bem, né? E acho que isso precisa ser dito, porque quando a gente escuta isso de alguém que já está na docência, como eu escutei um dia, isso me motivou enfim, trilhar esse caminho, né? Então, continue aí, seu trabalho foi muito bom. Eu acho que você pode ser um multiplicador, tá, Lázaro? Porque essa informação que você passou de ter que pegar essa certidão para ir ao INSS, eu que tenho formação jurídica, que trabalho no Poder Judiciário, não sabia. Você imagina que tem pessoas que entram aí para esse concurso temporário que nem sequer formação jurídica tem, porque tem engenheiro, tem pedagogo, tem veterinário, né? Então, acho que, e até mesmo pessoas com formação jurídica não têm essa informação, imagine quem não tem formação jurídica. Então, eu acho que o grande lance de um trabalho científico é quando ele pode ter um alcance social. Não fica só no blá, blá, blá. É algo que pode mudar, de fato, vidas, que pode, de fato, transformar a sociedade. E o seu trabalho, ele tem esse poder. Tá, Lázaro? Então, continue. Parabéns pela abordagem, parabéns pelo tema. Eu gostei também do seu trabalho escrito, tá? Algumas pequenas correçõezinhas aí de ABNT, que é normal, mas, de modo geral, só parabenizar mesmo, tá bom? Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Professora Cíntia? Cíntia? É que meu Teams é lento, ele demora para entender que eu quero falar. Aí ele vai bem devagarzinho, não sei. Entendo.
Lázaro, primeiramente, parabéns, tá? Seu trabalho, eu tenho um sério problema, eu trabalhei 13 anos em gráfica, quando eu vou ver esses artigos que estão fora das normas da ABNT, eu diagramava livro, então eu sofro para ler. E o seu está numa diagramação assim, muito boa, como a professora Ana Kézia falou, são pequenas correções, principalmente lá nas referências das normas, mas fora isso, a escrita está muito boa, a formatação está muito boa, então por esse primeiro ponto, parabéns. Segundo, o tema altamente relevante, tá? Por quê? Reforma da Previdência, que está ainda no auge, ainda está causando muito burburinho, as pessoas sequer, ou têm consciência do próprio direito, ainda sequer se adaptaram, tá? E você traz um nicho muito específico, que coincidentemente é o seu, né? A área militar, que também, por ser muito específico, tem uma relevância tanto acadêmica quanto social. Então, parabéns também pela escolha do tema. E também fico feliz em você demonstrar esse interesse pela docência, porque da minha parte, você está me vendo aqui hoje como professora, mas a grande ironia da minha vida foi que eu não quis cursar letras porque eu não queria ser professora, embora eu seja apaixonada por Machado de Assis. Eu não queria ser professora, eu disse, espera aí, eu vou cursar para ser professora? Eu não quero. Olha a grande ironia da minha vida, e hoje eu sou apaixonada pela docência. Então, se é isso que você quer, uma coisa que eu costumo dizer aos meus alunos é: vocês podem escolher o que vocês quiserem, o que vai definir o futuro de vocês são as escolhas. E as suas me parecem muito acertadas. Lamento não ter tido a oportunidade de ser sua professora, mas eu tenho certeza que são essas as suas escolhas, a gente se encontra por aí, e para mim vai ser um prazer enorme, porque sim, você trouxe um tema relevante, fez uma apresentação muito boa, foi muito claro, muito conciso na sua apresentação. Então, para você, meus parabéns, está tudo show de bola, tá? Fazendo umas pequenas alterações lá nas referências, onde eu estou apontando são lá nas referências bibliográficas, tá muito bom o seu trabalho, inclusive a conclusão, tá? Parabéns mesmo. Obrigada, professora. Obrigado a todos. Muito obrigada, Lázaro. Parabéns. Pronto, de volta aqui. Queria agradecer enfaticamente, de todas as formas possíveis, as aulas magníficas das duas maravilhosas, professora Cíntia, professora Ana Kézia, a contribuição delas para a gente, né? Tantos assuntos importantes e interessantes. E dizer que todos estão aprovados. E foi um recorde de 10 nas bancas que eu fiz até agora. E essas notas eu vou dizer. Teve 10. Tauan, parabéns, Tauan. Lázaro, parabéns, Lázaro. E Julia Anderson, parabéns, Julia Anderson. Mas todos aprovados com notas boas, todas notas acima de 7.